Técnicas de abertura de forame lombar. Técnicas que você, fisioterapeuta, pode utilizar aí com seus pacientes com hérnia de disco lombar, mais aquele sintoma radicular, aquela dor projetada para a perna, né? Muitas das vezes aquela clássica dor ciática, tá certo? Então você vai aprender hoje aqui o passo a passo para essas técnicas e as variações dessas técnicas para você utilizar aí em seus pacientes, na sua prática clínica e aliviar muitas das vezes esse sintoma no mesmo momento da aplicação da técnica. Eu sou o Dr. João Santos, sou clínico e pesquisador especializado em coluna vertebral e nos meus canais aqui, YouTube, Instagram, eu falo todos os dias, né, passo conteúdos para ajudar você, fisioterapeuta, a dominar os tratamentos da coluna vertebral. E se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, inscreva-se aí, compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu comentário se você gostar e estamos juntos, vamos que vamos para esse conteúdo de hoje, que nós vamos falar justamente das posições e técnicas de abertura de forame lombar, tá? São técnicas que nós utilizamos, né, para justamente mecanicamente abrir aqui essa articulação, esse forame. O que é o forame? Aonde sai a raiz nervosa que muitas vezes está comprimida, né, através de uma hérnia discal foraminal, então essa hérnia póstero-lateral que faz uma compressão mecânica nessa inervação do lado direito ou do lado esquerdo dos nossos pacientes, descendo esse sintoma aí, né, muitas das vezes uma radiculopatia que envolve dormência, fraqueza, falta de força, né, para uma das duas pernas ou até os dois membros inferiores dos nossos pacientes, tá bem? E essas técnicas ajudam, né? São técnicas de entrada que nós chamamos, principalmente em pacientes na primeira fase de reabilitação da hérnia de disco lombar, onde o sintoma está muito agudo, a dor está muito intensa, né? Os sintomas estão aparecendo com tudo ali. Nós precisamos dessas técnicas de entrada para aliviar já essa dor, para que a gente consiga prosseguir no nosso tratamento e evoluindo mais ativamente possível com esses pacientes. Mas essas aqui são técnicas primordiais no início do tratamento, justamente, né, porque são técnicas centralizadoras. João, o que são técnicas centralizadoras? São técnicas, posições, exercícios que nós buscamos com os nossos pacientes com radiculopatia, com dor radicular, né, uma dor ciática, por exemplo, com hérnia de disco lombar. O que é a centralização, então? Quando nós realizamos uma técnica, por exemplo, como essa aqui, onde o sintoma que está na perna do meu paciente sai da perna e começa a voltar para a coluna vertebral, ou pelo menos ele começa a diminuir, né? Começa a diminuir a intensidade daquele sintoma. Então a gente procura inicialmente para esses pacientes no tratamento sempre essas posições, exercícios ou até técnicas como essa, que façam a centralização dos sintomas desses pacientes. Inclusive, eu já vou falar aqui também que pacientes que centralizam através dessas técnicas, posições ou exercícios, né, que eles centralizam os sintomas, são pacientes que nós podemos ali praticamente cravar que vão se sair muito bem no tratamento conservador conforme os mais atuais estudos. Então, se eu sei que meu paciente, eu estou vendo aqui na minha prática clínica, que meu paciente está centralizando os sintomas através daquilo que eu estou oferecendo para ele, movimento, postura ou até técnicas de abertura foraminal, e esses sintomas radiculares estão diminuindo ou estão centralizando de volta para a coluna, estão saindo da perna do meu paciente, eu posso dizer para esse paciente já, como um bom prognóstico, né, que ele vai ter, que ele vai sim melhorar com o tratamento conservador. É um ótimo indicativo, já anota aí que é muito importante, tá? Então vamos para o passo a passo das nossas técnicas. E aqui eu começo já com esse vídeo aqui que está rodando, que é justamente a técnica MR Car Position, que saiu muito bem nesse estudo aqui, né? Que está em cima aqui da imagem e abaixo da imagem uma figura do estudo também, né? Onde mostra ali a posição do paciente deitado na maca justamente numa abertura de forame, naquela abertura da articulação foraminal, fazendo uma descompressão nervosa aqui, né? E o que nós vimos nesse estudo que a gente traz no passo a passo para a nossa prática clínica? Primeiro, a posição, né? Que eu já vou explicar. Mas segundo, que eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, ó, acima do vídeo nós conseguimos ver aqui justamente, né, o que eu acabei de explicar. Aqui mostra basicamente a mecânica dessa posição e o que ela faz com a abertura
ali do forame, fazendo com que aquela raiz nervosa que está saindo ali tenha uma descompressão e depois, posteriormente, aqui ó, de novo, acima do vídeo, nós conseguimos ver ali, né, uma elevação maior da perna. Por que essa elevação maior da perna acontece? Esse é o teste de SLR, teste de Lasseg, né, teste para nervo ciático. Então aqui, se a perna aumenta e o paciente tem menos dor, significa que esse paciente está centralizando os sintomas, ele tem uma maior facilidade para levantar essa perna, ou seja, uma menor tensão neural naquele nervo ciático, né, por conta de uma descompressão ali no forame, e isso acontece na hora, imediatamente, tá bem? Isso são centralizações dos sintomas radiculares, tá? E agora vamos para o passo a passo aqui dessa técnica. Então aqui, ó, primeiro, tá, olha só, eu já coloco aqui, ó, a almofada entre a costela e a crista ilíaca do paciente, tá? Ali próximo ao quadrado lombar, nosso paciente deitado em decúbito lateral por cima dessa almofada maior. Para que essa almofada? Para a gente conseguir já dar um ângulo de abertura. A gente já começa a fazer essa abertura lateral mecanicamente aqui entre as vértebras, tá bem? E depois, ó, o paciente já está posicionado mais para a parte de trás da maca, ó. Pode ver que ele está na beiradinha da maca. Para que isso? A gente vai avançar aqui, ó, para que justamente, ó, ele consiga jogar essa perna que está em cima para trás, suspendendo ela para fora da maca. Agora eu já tenho essa abertura lateral do nosso forame e agora eu tenho a perna fazendo uma tração para baixo, onde eu tenho uma abertura ainda maior desse forame articular aqui, da onde sai a raiz nervosa que está numa compressão ali, né? E provavelmente ali numa fase aguda sofrendo todo aquele processo inflamatório e tudo mais que acontece nas fases iniciais, principalmente de uma hérnia de disco lombar sintomática. A perna de baixo ali, ó, fica em 90 graus de flexão de quadril e 90 graus de flexão de joelho, tá? Então nós temos aqui já a perna suspensa para fora, decúbito lateral, detalhe da almofada por baixo. Nós vamos avançando no nosso vídeo aqui. Agora o próximo passo, ó, é pedir para esse paciente fazer uma rotação do tronco para a direita. Então ele vai ali, ó, abraçar a maca de frente, ó. Ele abraça a maca e faz uma rotação maior do tronco. Agora, então, nós temos ali aquela tração com a almofada, nós temos a tração do membro inferior aumentando aqui essa tração articular, aumentando o espaço foraminal, e agora nós temos uma rotação que vai realizar ainda maior ali uma abertura desse forame lombar. E aqui nós pedimos para o paciente ficar nesta posição aqui por um tempo, 1 minuto, 2 minutos, e nós vamos perguntando para esse paciente aí o que está acontecendo. Nós vamos pedindo feedback para o paciente, tá? O lado sintomático da posição, ou seja, a perna sintomática, né, a perna que está sofrendo ali com uma ciatalgia, que está sofrendo com uma dor radicular, com sintomas neuropáticos, é a perna que fica para cima, é a perna que fica suspensa na maca, tá bem? Então, o lado da raiz nervosa, né, lá na lombar, fica para cima. E aqui já entro com uma dos principais cuidados desse conteúdo aqui, que fazem muita diferença na prática clínica e que nos mostram sempre que não há protocolos, mas há raciocínio clínico para tratamento desses pacientes, tá? É sempre que essa técnica vai funcionar? Não, vai funcionar na maioria das vezes, tá? Em muitos casos, essa técnica vai funcionar ao contrário, fechando, ou seja, fechando o forame vertebral, jogando esse paciente ao contrário, com o lado sintomático para baixo. Eu sugiro que você tente aí também com seus pacientes, tá? Primeiro, sempre tente para o lado mais lógico e mecânico, né? Ou seja, jogue seu paciente em decúbito lateral com o lado sintomático para cima, mas teste também ao contrário. Em alguns pacientes, sim, vão dar positivos, vão centralizar com o lado sintomático para baixo. E a gente vê isso porque a resposta a esse tratamento, quando nós falamos de centralização, tem um estímulo mecânico, que nós podemos usar como lógico, mas a resposta é muito mais fisiológica, neurofisiológica. Então, nem toda mecânica, biomecânica vai explicar essa melhora neurofisiológica e nós temos que buscar dentro do nosso raciocínio clínico por alternativas, tá bem? E muitas das vezes é invertendo a posição. Tá? Mas sempre tente primeiro aí na sua prática clínica com o paciente em decúbito lateral, lado sintomático para cima. Se não der,
tenta ali fechando o forame, pode ser também aí, já te adianto que pode funcionar para alguns pacientes e pode sim te trazer o paciente à centralização dos sintomas, e é isso que no fim das contas que importa pra gente, tá? Achar as posições, exercícios e técnicas que centralizem os sintomas do paciente. E é isso que a gente vai usar nesse primeiro momento, é isso que importa, porque nós queremos a centralização para que esse paciente tenha ali uma melhora da dor, uma melhora da função e um respiro ali da situação para que ele melhore fisiologicamente todo aquele processo químico inflamatório que ele está sofrendo inicialmente, tá certo? Essa é uma das técnicas então que a gente pode usar, que é o MRK Position, e eu vou mostrar mais duas técnicas ainda aqui para você colocar aí no seu arsenal de técnicas e utilizar para aliviar a dor ciática, a dor radicular do teu paciente. Antes eu já quero te falar, antes de ir para a nossa segunda técnica de abertura de forame, trazendo aqui também um bom estudo sobre essa técnica aqui e a funcionalidade dele, eu quero te falar sobre o método EC, que é o meu curso onde eu falo tudo. Na verdade, hoje é o curso mais completo em coluna vertebral do Brasil. Somos muitos fisioterapeutas já realizando dentro do método EC, e eu quero te convidar também, caso você ainda não seja um aluno do método EC, método Expert em Coluna, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo. Coloque aqui nos comentários e o meu time vai te chamar para te colocar aí numa lista de espera para que você faça parte do método EC, e vai ser uma honra, um prazer te ter com a gente. Vamos então para a nossa segunda técnica. Olha aqui então, esse outro estudo aqui mostrou inclusive um ambiente hospitalar a melhora clínica imediata dos pacientes com radiculopatia, aquela dor intensa na perna através de uma hérnia de disco lombar, o mesmo sistema da técnica anterior, essa aqui também vai funcionar. Então olha só, o sistema aqui, ó, ele é basicamente parecido, ó, só que agora o paciente ele vai deitar em decúbito lateral. Agora, ao invés de deitar mais para trás da maca, ele vai deitar mais para frente, na beirada da maca, um pouco mais para frente, na parte frontal dele, onde vai acabar, como vocês podem ver aqui no vídeo. E da mesma forma, nós vamos começar essa técnica, essa posição, colocando ali, né, um travesseiro também no mesmo local da técnica anterior, entre a costela e a crista ilíaca, né, na próxima região de quadrado lombar, e aqui também, em tese, primeiramente, será o lado sintomático para cima, tá certo? Então olha aqui, ó, nós prosseguimos aqui a técnica agora, ó, jogando ali uma flexão de quadril em 90 graus e também uma flexão de joelho, e agora nós levamos, ó, os dois membros inferiores do paciente para fora da maca. Então olha só, perceba aqui agora comigo já a abertura de forame, né? Essa tração lateral aqui lombar acontecendo lá, ó. Quando eu jogo a perna para baixo, ó, a cintura cai, eu já tenho um espaço maior próximo à região do quadrado lombar, separando ali a última costela e a crista ilíaca, tendo uma abertura maior aqui foraminal, tá bem? E aqui, ó, eu posso utilizar, como eu utilizo aqui, justamente ali uma manobra manual, ó, onde eu coloco a minha mão na última costela e a outra mão justamente na crista ilíaca póstero superior, e eu faço ali uma tração lateral ajudando e impulsionando ainda mais ali essa tração mecânica, tá? E eu mantenho ali por 1 minuto, 2 minutos e começo a pedir o feedback do meu paciente. Paciente está piorando os sintomas. Bom, eu tenho um sinal vermelho, eu tenho que trocar a minha estratégia. O paciente está melhorando os sintomas, eu tenho um sinal verde, eu estou no caminho certo, eu continuo aplicando essa técnica. O paciente não mudou nada, ele falou que está a mesma coisa, não piorou e nem melhorou, eu tenho um sinal amarelo, eu tenho que aumentar a carga, ou seja, eu tenho que ver se a perna do paciente está bem suspensa e eu tenho que aumentar a pressão e também a amplitude de movimento dessa técnica aqui, aumentando mais a tração dos membros inferiores e a tração que eu posso fazer manual e ver se ele evolui para um sinal verde, para que eu consiga continuar com a minha técnica, ou para um sinal vermelho, onde ele piora os sintomas e eu tenho que trocar o meu raciocínio clínico. Tá bem? Então aqui nós vemos aqui a imagem do próprio estudo abaixo, né, que é a posição de forame, porém ali está sem a almofada, e ali o vídeo no qual eu mostrei aqui para ti que nós podemos utilizar com a almofadinha e o passo a passo para essa técnica aqui também. Teste também, porque essa técnica pode ser melhor que a outra para outros pacientes, para alguns pacientes, e a outra técnica pode ser melhor que essa para alguns pacientes, e é isso, coloque aí no teu arsenal,
porque eu tenho certeza que vai fazer diferença para muitos pacientes e vai te diferenciar também, e principalmente nessa fase inicial de tratamento de pacientes com hérnia de disco mais sintomas radiculares. Vamos agora para a nossa terceira técnica aqui, que é a terceira opção de uma técnica com abertura foraminal, tá? Então aqui, ó, nós temos um paciente que é prática clínica real acontecendo aqui na minha clínica, né? Então aqui, ó, essa técnica geralmente ela vai sair mais positivas para pacientes que têm também uns sintomas de alívio quando nós realizamos a flexão de tronco, tá? Que era o caso desse paciente aqui. Então aqui nós usamos aqui uma flexão de quadril, ó. Eu já pego, me posiciono agora o paciente em decúbito dorsal, né? Eu me posiciono na parte lateral para onde eu quero trazer os membros inferiores do paciente, tá bem? Eu apoio ali para o paciente ter segurança, eu vou pegar no lado contralateral da cintura do paciente e devagar, bem devagar, eu vou trazendo, ó, lateralmente, fazendo aqui uma rotação, né? O lado sintomático do meu paciente aqui vai ficar para cima, mas como eu falei anteriormente, eu posso testar também com o lado sintomático para baixo, ou seja, testar dos dois lados essa técnica aqui. Mas comece seu raciocínio sempre com o lado sintomático para cima, né? Onde há uma abertura foraminal ali mecanicamente mais lógico pensando, que é esse caso aqui. Então aqui a gente está misturando, ó, uma flexão de membros inferiores, que não deixa de ser uma flexão lombar, né? E juntamente ali uma manobra de rotação. Quando eu chego no final da rotação, ó, agora eu vou ampliar a flexão lateral, ó, levando do sentido caudal para cranial. Então eu realizo uma técnica de rotação, onde eu tenho uma abertura de forame, e depois eu aumento essa abertura, realizando ali uma flexão juntamente com a rotação. Então tem uma rotação e uma flexão e mais uma flexão aumentada, onde eu vou oscilando aqui esse movimento, tá? Realizando ali a abertura de forame mecânica, mas principalmente eu tenho que pedir esse feedback para o meu paciente e entender se os sintomas realmente estão centralizando, tá? Essas são as 3 técnicas de abertura de forame que nós podemos usar na prática clínica para aliviar imediatamente a dor ciática, a dor neuropática, a dor radicular desses pacientes com hérnia de disco lombar. Se você, fisioterapeuta, gostou desse vídeo aqui, deixa a tua opinião aqui nos comentários e mais uma vez quero te convidar, né, a fazer parte do Método EC, o Método Expert em Coluna, que é o meu curso online. Deixa aqui nos comentários caso você queira fazer parte e nós vamos te colocar numa lista de espera. O meu time vai te chamar para falar com você e te colocar nessa lista de espera. Como eu falei anteriormente, será uma honra te ter no nosso time com a gente. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, que faça diferença aí na tua prática clínica e quero te dizer que estamos juntos, tá bem? Até o próximo vídeo, até mais!